Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Bom dia, namastê. Nós daremos continuidade ao Gita no verso 12. Lord Krishna nos diz que os deuses são nutridos por yajanas. Certamente lhe darão todos os prazeres desejados. Aquele que desfruta de seus presentes sem oferecê-los é um ladrão. Então, nós vimos já nas aulas anteriores, né, o Karma Yoga, né, o significado do Karma Yoga, os diferentes aspectos do Karma Yoga, né, e entre eles é a atitude a qual nós colocamos as nossas ações, né? Então, esta atitude, né, de gratidão, de reverência, de amor, de servidão, são chamadas de yajanas, né? É uma atitude, é a atitude fundamentalmente do Karma Yoga, que ela envolve não somente a ação, mas o recebimento, né, o experimento, a experiência dos resultados, né? Então, os deuses, né, eles, quando eles recebem uma atitude dessa, né, eles naturalmente eles se sentem lisonjeados, né? Acho que existe essa expressão, né? Então, é um oferecimento, né? É uma oferta, um oferecimento, e nós vimos que existem classificações de ações com esta natureza, yajanas, elas são, né, delineadas, né, como a gratidão a isso, gratidão àquilo, né, observação do Dharma, observação das leis da natureza, né? Então, gratidão pela nossa Sampradaya, pelos nossos antepassados, nossos pais, e aqueles 5 yajanas, né? Então, aqui, entre eles, tem aqueles pujas, né? Os pujas são as orações que, muitas vezes, elas são dissociadas de uma ação, né? No âmbito da nossa interação com o campo. Então, na Índia, existem muitos rituais, né, ou pujas, que são simplesmente oportunidades de expressar, de exprimir, né, a sua gratidão por Deus, né, e eles fazem em determinados momentos, quase sempre de manhã, certamente de manhã, num determinado cantinho da casa, num quartinho da casa, que eles chamam de puja room, né? Então, os deuses, eles recebem, né, com grande satisfação, né, os devotos que se dirigem a eles. Então, se diz que o néctar, o alimento, o nutrimento para os deuses são essa reverência do ser humano para o Criador, né? O Criador manifesto como essas divindades que são representantes, digamos assim, né? São símbolos que representam o Criador único, né? Então, eles se sentem nutridos, né? É um dar, é um toma lá, dá cá, né? É um dar e um recebe. A vida toda é este processo de estímulo e resposta, né? Então, aquele que desfruta dos presentes do Senhor, né? Dos prasadas, né? Do Senhor, né? Sem oferecer nada em retorno, a história do toma lá, dá cá. Então, aqueles que extraem, sem nem mesmo dizer, opa, obrigado, tá? E vupt, não, sem nem dizer obrigado, o cara quer dizer, né? Ele simplesmente recebe tudo, sem oferecer nem mesmo um namaskara, sem oferecer nem mesmo um agradecimento, né?
deixando de lado outras atividades religiosas e espirituais. Então, aqueles são ditos verdadeiramente ladrões, né? As pessoas que não têm essa sensibilidade de compreender que tudo nos foi concedido, né, gratuitamente, e que a nós cabe, pelo menos, né, pelo menos, agradecer de vez em quando, né? Todo domingo? Tudo bem, todo domingo, não é melhor do que nada, né? Mas é melhor, pelo menos, a cada dia e ainda melhor a cada momento, né? E a cada momento, esse espírito de gratidão e reverência e servidão, né? E colaboração é o espírito do Karma Yoga, né? Sob a luz dos ensinamentos do Vedanta. Ou, em outras palavras, o Karma Yoga, do ponto de vista do Vedantino, é uma constante atitude, né, de gratidão, né, na ação, né, na ação na recepção, no recebimento do Parabhada Karma. Então, esta é o Karma Yoga Vedantino, né, que simplesmente ele recebe tudo como prasada, e ele recebe não somente os frutos materiais, mas ele sabe que os frutos materiais, sendo irrelevantes ou insignificantes, né, ele está recebendo os frutos não materiais, que é o crescimento espiritual, né, o seu fortalecimento mental e espiritual. Então, este é o ganho maior, né, que o Vedantino recebe na medida que ele interage com o campo, com um determinado espírito permeando a sua ação, o seu recebimento, e o recebimento é o quê? Mais e mais desenvolvimento mental, psicológico, espiritual, né? Preparação, né? Desenvolvimento de uma mente equilibrada, uma mente forte, né? Ok, o Swami disse que o Karma Yoga é uma faca de dois gumes, ela pode fornecer materiais, benefícios materiais, mas ela também pode oferecer benefícios espirituais. Então, o Karma Yoga que somente oferece ganhos materiais, naturalmente, é o Karma Yoga em sua expressão mais infantil, menos madura, né? O indivíduo que observa o Dharma e tem uma reverência para com o Senhor, mas ainda assim ele quer os resultados mundanos, materiais, é o foco. O indivíduo ele nem considera, né, esse processo de purificação, elevação espiritual que desenvolve, né, naturalmente as qualidades para moksha. Então a pessoa não tem nem ainda, não colocou nem a noção de autoconhecimento como libertação dentro do contexto do seu exercício do Karma Yoga. E Karma Yoga é simplesmente, sim, Senhor, Deus, obrigado, Lorde, isso e aquilo, mas eu quero também isso, eu quero também aquilo, né? Aí apresenta as suas reclamações. Então, é uma expressão mais infantil, né? Então, nós podemos obter tanto os benefícios materiais quanto os espirituais. Vai depender de quê? Vai depender do nosso conhecimento, fundamentalmente, né? O quanto nós tenhamos bem claro, né, assimilado esses conhecimentos espirituais revelados nos Vedas, né? Se eu compreendi bem, eu compreendi que não existe nada mais valioso do que a minha elevação espiritual, né? Então, as minhas ações são menos voltadas para o meu ganho material e simplesmente, né, muito mais voltadas para o meu ganho espiritual, né? Sem dizer que o meu ganho espiritual viria a beneficiar todos ao meu redor, né? Ok. Entretanto, se desejo levar uma vida livre de corrupção, né, no parágrafo anterior, o Swamiji abordou um pouco o problema que nós vivemos no mundo atual, né, no qual as sociedades se tornaram tão materialistas, né,
e a espiritualidade, a religiosidade foi se perdendo ao longo dos séculos, né? E chegamos a um ponto de corrupção, né? E de perversão, né? Além do inconcebível, do imaginável, né? Não sei se você... Entretanto, se desejo levar uma vida livre de corrupção, se eu desejo levar uma vida dármica, eu percebo que sou uma ovelha negra e que todas as outras pessoas riem de mim. Você é um grande sannyasi que nunca conta uma mentira, né? Então, aqui ele está simplesmente, né, colocando, né, para a gente que é um caminho difícil. Você ser diferente do rebanho coloca o indivíduo numa posição mais difícil, né? Porque todos se sentem mais confortáveis sendo parte homogênea, né, de um rebanho, né? Então, se você diz, não, eu não me corrompo, mas ainda assim eu quero manter o meu trabalho, a minha posição, né, profissional, mas eu não me corrompo, mas todos ao seu redor são corruptos, né? Mas tudo bem, mas eu mantenho a minha posição, na questão, né, pessoal, ética, moral, eu não me corrompo. Me desculpa, se quiserem me mandar embora, vocês podem me demitir, né? Então, são raros indivíduos que realmente têm essa força, né? Por quê? Porque a corrente do samsara, ela arrasta até homens fortes, né? Os homens e mulheres fracas, eles são arrastados pela maré, né, do samsara, o que tiver, né, qual for a onda, se a onda é o materialismo, né, se a onda é a corrupção, se a onda é o vandalismo, se a onda é o que seja o que for, entendeu? A perversão, como é que se diz a outra palavra? Não importa. Então, você se manter na sua posição requer por si uma força mental, emocional, psicológica já muito forte. Então, aqueles que realmente se mantêm numa sociedade extremamente corrupta, extremamente materialista, e ainda assim se mantém firme, eu não me corrompo, porque o meu objetivo é a minha elevação espiritual, o autoconhecimento e moksha, a minha libertação. Eu quero me libertar do samsara, eu quero viver o que resta a mim desta encarnação, eu quero viver simplesmente, né, como uma oferenda ao Senhor, não simplesmente como um ladrão, né? Então, eu não me corrompo, e isso requer realmente uma personalidade já muito purificada e fortalecida através do exercício da prática do Karma Yoga, né? Então, o Swami se coloca ali no exemplo, diz, as pessoas vão tirar onda de você, né? Ele diz que as pessoas me provocam por eu ter escolhido uma vida, né? Uma vida não de corrupção, livre de corrupção, né? Ou ele coloca um exemplo genérico, né? E ele diz que eu faço isso porque a minha compreensão é que uma sociedade se torna realmente uma sociedade saudável, né? Para todos em geral, uma sociedade, né? Ela é saudável quando as pessoas são dármicas e elas seguem o Dharma sem medo, né? Apesar da corrente, né? A corrente, um tsunami, né? De movimentos adármicos, né? De atitudes, de ações, palavras adármicas, né? E de até mesmo de tiranias, né? E de como é que se diz? De provocações, né? Estímulos do medo, você tem que se, né, adequar, você tem que fazer parte da manada, você tem que fazer parte do rebanho, você tem que realmente se adequar, você não pode ser diferente, né? E o medo ocorre, né? Todo mundo começa a se acovardar, e aí a sociedade, ela simplesmente, ela declina ao ponto no qual Ishvara tem que colocar o fim, né? Aqui e ali precisa colocar o fim a determinadas civilizações. E Krishna reforça dizendo que nós precisamos seguir esse caminho religioso, espiritual, referido como Karma Yoga, pois
nós seremos abençoados, né? Nós seremos abençoados por quem? Por Ishwara, né? Então, todos os Purusharthas, eles serão abençoados. Todos os Karma-yogas serão abençoados com todos os Purusharthas. Eu esqueci agora o significado de Purusharthas. Você lembra, Marcelo? São os objetivos, né? O Dharma, Moksha, a Artha e Kama. Naturalmente, Purusharthas. Os objetivos. Né? Purusharthas, os quatro objetivos, todos os objetivos humanos. Obrigado. Eu sabia que essa palavra era muito familiar, mas eu estava com minha mente em outras coisas antes de chegar aqui. Então, os Purusharthas, eles são os propósitos, né? Os objetivos, né? E como nós sabemos, as galinhas, os gatos, os cachorros, os insetos, as plantas, ninguém tem objetivo. O único ser vivo que tem objetivo são os seres vivos inteligentes, e nós chamamos eles de seres humanos, né? Então, os seres humanos são aqueles que traçam, né? Que projetam determinados objetivos, né? O objetivo, quase que invariavelmente, é de ganho material, mas alguns raros indivíduos, né, eles têm objetivos puramente, né, espirituais, né? O meu objetivo é o quê? É Dharma e Moksha, né? Aí a galera está lá, meu objetivo é Artha Kama, né, segurança e prazeres sensoriais. Aí o cara diz, não, o meu objetivo é Dharma Moksha, né? Eu já passei por aquele tipo de vida, aquele tipo de estilo de vida, né, de busca, né, por aqueles dois Purusharthas iniciais, que é segurança e satisfações sensoriais, né? Então, podemos fazer uma pergunta: por que devo aceitar Ishwara? Porque, ao fazer uma ação no mundo, a própria ação produzirá um resultado, né? A gente sabe que qualquer ação produz um resultado. Então, por que eu devo, né, aceitar Deus se ação e resultado já é embutido no sistema e qualquer ação que eu faça irá produzir um resultado e, dependendo da qualidade da minha ação, eu vou obter ou não o resultado, né? Então, por que eu tenho que trazer Ishwara nesta equação de vida que, naturalmente, é simplesmente ação e experiência dos resultados? Aí o Swami apresenta uma analogia. Quando eu semeio uma sementinha na terra, ela tem a capacidade de produzir o broto, ela tem a capacidade de virar uma plantinha, né? Portanto, de igual modo, as leis disponíveis da própria natureza são capazes de me dar o resultado. Então, existem leis que irão dar o resultado das nossas ações, tal qual a lei que diz que se você colocar uma semente, né, no solo, em determinadas condições, ela irá brotar, né? Então, se essas leis estão lá, por que eu tenho que incluir, trazer Ishwara, né, nesta equação de vida, né? Quando o mundo é capaz, o mundo, a natureza, né, é capaz de produzir resultados, né? A mãe natureza, né, o último movimento das últimas décadas, né, tirar Deus, o Criador, e começar a idolatrar a criação, como se a criação pudesse existir sem um Criador, né? Então, a lei da natureza dirá que, né, se eu faço uma ação, como plantar uma semente, eu vou encontrar um brotinho depois, né? Por que eu tenho que incluir Deus, né? Por que eu tenho que dizer que Deus é o Karma Phala Data, é aquele que concede o resultado das minhas ações? Porque história é essa? Para quê, né? É o giver, né? O doador dos resultados, né? Aquele que concede. Para essa pergunta, nós respondemos, lembre-se sempre que eu faço uma ação. A ação produz o resultado, mas não é por causa da minha glória que o resultado é produzido, né? Então, o primeiro ponto a ser observado é que ações produzem resultados. Mas as minhas ações, como nós sabemos, né, ela é uma entre tantos outros fatores, entre uma infinidade de outros fatores que corroboram para produzir um determinado resultado. Então, até desse ângulo, eu sou um ladrão, né? Se eu sequestro todos os outros fatores, né, todos os outros elementos, né, que corroboram, e diz assim, não, a ação foi minha, o resultado é meu, eu sou
puramente o responsável. Os resultados são por causa da minha própria glória, né? Então, se você considera isso, né, você está sofrendo um mal-entendido, porque, sem dúvida nenhuma, a sua ação conta, né? Você comprou a semente, né? Secou a sementinha, né? E você fertilizou bem a terra, né? E etc., né? Você simplesmente, né, coloca ali um composto bom, natural, né? Você fez tudo e, sem dúvida, trabalhou duro e você recebe a sua colheita. Então, você tem um crédito. Esse é um sistema de méritos, né? Mas lembre-se que as nossas escrituras dizem que esse resultado somente é possível devido às leis da natureza, entre tantos outros fatores. Existem determinadas leis, e eu posso dizer por experiência própria, que as leis da natureza que nos permitem semear e colher, né? O Alexandre deve ter muita experiência nisso, talvez tenha também, não sei, mas as leis são muitas e são muito complexas, né? Porque na minha pequena experiência aqui, algumas vezes eu tive bons resultados e algumas vezes, repetindo exatamente os mesmos passos, eu não tive resultado. Então, as últimas que agora eu tenho que começar a considerar, examinar, observar e desenvolver conhecimento é a respeito da Lua também, entendeu? Quando fazer determinadas, né, ações, dependendo da Lua. Olha que doideira, né? Então, essas leis da natureza, né, elas são complexas e até as pessoas que observam a Lua, observam diversos fatores, né, em diversos momentos desse processo, elas ainda assim, de vez em quando, elas fracassam, né, em obter a colheita desejada, né? Sem falar, né, das tempestades, isso e aquilo que podem ocorrer, a totalidade de todos os fatores, né? Agora, eu quero trazer um outro ponto nesta análise aqui, né? Por que eu devo incluir Ishvara, né, na minha vida, dentro do âmbito do processo de ação e resultado de ação? Por que eu tenho que aceitar e incluir Deus, né? Porque primeiro, se eu for ignorante, insensível o suficiente para dizer que a única realidade é a criação, e a criação não implica dizer que existe um Criador, portanto, eu desprezo o Criador, e a minha interação é com a criação, e aí eu vivo aqui, e as minhas ações irão produzir resultados, mas esses resultados, na medida que eu vou me esforçando, eles são, e eu posso até assumir que são todos méritos meus, né? Porque eu não compreendo, né, o quadro completo da situação. Mas, como o Karma Yoga, né, dentro do âmbito do Vedanta, o nosso resultado é o quê? É o desenvolvimento espiritual, né, a purificação espiritual. E a gente só obtém a purificação, o desenvolvimento espiritual, né, o equilíbrio, a força, né, essa força mental, espiritual, psicológica, ela somente é possível na medida que a gente compreende que existe um Criador e desenvolve um relacionamento com o Criador, né, e uma certa atitude, né, que será a fragrância desta compreensão, deste relacionamento com o Criador. Aí, através desta atitude, as minhas ações irão produzir outros resultados que somente são possíveis se eu integro Ishvara na minha vida. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer aqui? Né? Por que eu devo incluir Deus? Por que eu devo aceitar Deus? Você precisa aceitar Deus principalmente porque você quer o autoconhecimento e moksha. E, para isso, você precisa desenvolver esta atitude do Karma Yoga. E o Deus, o Ishvara, é o Karma Paladata, aquele que nos concede, né, os nossos prabhada karma, os nossos resultados, né, os resultados de nossos esforços, né? E se os meus resultados é o crescimento espiritual, né, a purificação mental espiritual, né, então eu preciso de, inevitavelmente, incluir Deus. Eu preciso iniciar esse relacionamento entre eu, a criatura, e o Criador, não somente eu, a criatura, e a criação, né?
Lembre, sempre que eu faço uma ação, a ação produz um resultado. Somente por causa das leis da natureza, as ações produzem resultados. É como no caso de um cientista que descobriu, inventou o microfone. E por causa deste cientista, deste inventor, eu posso falar com vocês neste hall, né? Sem problemas na minha garganta. Imagine se este microfone não funcionasse. Certamente que este feito demonstra a grandeza do intelecto humano, que não pode ser negada, né? Mas lembre-se, o microfone foi inventado por alguém apenas porque potencialmente o microfone já existia, tá? Então, não existe ninguém que realmente produz, não existe ninguém que realmente inventa alguma coisa, entendeu? Tudo já existe, né, como potencial. O microfone, ele já existia como potencial na mente da criação, ou nos registros dos universos, existe sim. Existe, todo esse conhecimento é embutido, todo o conhecimento científico é já embutido na criação, o indivíduo tem que simplesmente, né, pesquisar ou buscar estas compreensões, e aí nós temos, né, essas invenções, né, que já existiam, que depende de Ishvara. Sem Ishvara, esses conhecimentos já embutidos na criação, eles não seriam possíveis de serem descobrir. Era coberto, agora o conhecimento removeu a ignorância a respeito do microfone, a respeito da televisão, do rádio, dos computadores de hoje, né? Ninguém inventou essas leis que já existem, ninguém inventou esses conhecimentos, nenhum cientista inventou. Da mesma forma, se a televisão é possível, sem dúvida, o engenhoso intelecto humano descobriu essa televisão, ela estava enrustida, né? Ela estava encoberta até que alguém foi e descobriu este conhecimento e assim a televisão foi desenvolvida. A possibilidade, o conhecimento, né, da televisão já existia na criação. Todas essas potenciais, todo esse conhecimento potencial são leis naturais, né? E essas leis naturais, o ser humano não produz, elas são leis que sustentam a criação, é parte deste set de leis e princípios, né, que sustentam este universo manifesto. Portanto, se eu não produzir essas leis naturais, alguém deve ter produzido essas leis naturais, e o produtor dessas leis naturais, que é Ishvara, é o que nós chamamos de Devata, Deus ou Ishvara, né? Então, se existem leis que regem o campo, e eu sei que eu não produzi essas leis, eu nem consigo compreendê-las devidamente, né? Então, todos esses princípios e leis que regem o campo, elas foram criadas, né, ou manifestadas por um princípio que é Ishvara, que é puro Sattvaguna, que é inteligência pura, total, de tudo, né? Sempre, todo o conhecimento de todos os universos, né? Então, este é o Ishvara. Assim, toda vez que eu desfruto de algo, apenas aproveito, eu estou desfrutando das leis naturais. E eu sou grato aos deuses por colocarem essas leis na criação, né? Então, todas essas leis, né, digamos assim, as leis fisiológicas, né, as leis que permitem os pranas, né, regularem, né, e regerem as funções do nosso corpo físico, por exemplo, né? Quem que criou esses princípios, essas leis, essa sabedoria prânica, né? Quem é que criou isso, né? Eu estou aqui desfrutando dessas leis e eu esqueço de agradecer a Ishvara, né? Então, eu estou desfrutando de um universo que é projetado, mantido, né, sustentado por essa inteligência, né, que estrutura e sustenta e recicla tudo também, né? E eu tenho que compreender esse Deva, né, esses deuses, né, esse que é um Deus único, né, e agradecer por terem
né, estruturado esta criação de modo ordenado, inteligentemente, né, orquestrado e regido, né, por essas leis e princípios. Né? A maior beleza é que nenhum animal pode inventar essas leis naturais. Nenhum animal pode descobrir essas leis naturais, porque Ishvara me abençoou com um intelecto maravilhoso, da mesma maneira que Ishvara abençoou o mundo com infinitas leis naturais, sendo que meu intelecto também é um presente de Ishvara, e as leis também são presentes de Ishvara. A minha glória é qual? Nem a produção do meu intelecto, nem a produção das leis. A minha glória é qual? É o meu livre-arbítrio, a minha inteligência e a capacidade de saber usufruir do universo, do meu corpo, do meu intelecto e das leis, com esse espírito de gratidão, né? Porque eu compreendi que este universo ele foi criado, ele é sustentado para nós, né, desfrutarmos de tudo isso, né, e que eu não tenho a capacidade de produzir esse universo. Eu não tenho a capacidade nem mesmo de fazer a digestão do alimento, né, no meu estômago. Né? Então, na medida que a gente compreende a glória de Deus, a glória de Ishvara, né, aí a gente desenvolve estas atitudes que purificam, né, e nos elevam espiritualmente de modo muito rápido, né? Portanto, Krishna ensina que toda vez que você desfruta, né, dessas leis, lembre-se do Senhor. O Senhor colocou tudo isso no mundo. E é por isso que em nossa cultura, antes mesmo de comer um alimento, nós fazemos uma oração, né? Nós somos gratos, né? Gratos pelo fogo que cozinhou a comida, pela terra que produziu as verduras. A gente lembra de tudo isso, é Ishvara, entendeu? Até mesmo o fogo que cozinha, né? O fogo que irá digerir esse alimento no meu estômago, tudo isso é simplesmente o Criador, o Senhor, né? Por que eu devorar ao Senhor, então? Né? Eu que produzi, eu que comprei o alimento, né? Eu fiz tudo, por que eu tenho que agradecer ao Senhor? Qual é o ponto, qual é o princípio desta adoração? A produção de alimentos é possível por causa da lei da produção. E, portanto, Krishna ensina que você não precisa fazer nada, mas sempre que desfrutar de alguma coisa, lembre-se e agradeça ao Senhor que tornou este prazer possível. Né? Tudo é um presente, né, do Lord, do Senhor deste universo, através de suas leis, dos seus princípios, né, através das energias, né, que se materializam para produzir os nossos corpos físicos também. Né? Então, a gente precisa manter essa perspectiva para viver uma vida com esse espírito do Karma Yoga. Eu não quero dinheiro, você não precisa me dar nada, todavia feche os olhos por 2 minutos e lembre-se daquele Devata, por causa de quem aquela lei natural existe. E é só por causa dessa lei que eu estou usufruindo do benefício do dinheiro. Mesmo a nossa saúde, tudo vem de Ishvara. É por isso que a Índia, até mesmo o dinheiro é reverenciado, entendeu? A Índia é uma cultura assim tão incrível, né, que de vez em quando passa na minha mente de arrumar um modo de voltar para a Índia e ficar lá e morrer na Índia, né? Porque ali na Índia existe este reconhecimento da presença de Ishvara na vida de todos nós, de momento a momento, né? Você vê isso, né? Não nas grandes capitais, né? As grandes capitais materialistas da Índia, né? Mas naquelas capitais espirituais da Índia, você encontra um ambiente que realmente, né, você não consegue ver a presença de Ishvara no seu dia a dia. A nossa saúde física é por causa dessas leis bioquímicas que foram criadas por Ishvara. Quando eu me alimento e eu desejo todo tipo de comida, de modo que eu continuo colocando comida, porque eu não preciso pagar imposto para abrir a boca, né? Mas existe uma lei maravilhosa por causa da qual o alimento é digerido.
os nutrientes são separados e transportados para todas as partes do corpo e os resíduos são expelidos diariamente. Uma vez eu assisti um áudio do Swami, ele explicava os alimentos, eu gostaria de rever esse áudio, não sei onde encontrar esses áudios. Ele explicava detalhadamente os alimentos, né? E os tipos de alimentos alguns aspectos do alimento, né? Que irão nutrir o corpo físico, o corpo energético, os pranas. Aí tem outro aspecto do alimento que vai nutrir o corpo sutil, né? E o corpo causal. Então, ele diz que em cada alimento, a explicação é genial, realmente, é um ensinamento lindo, que cada aspecto do alimento, né, dependendo como ele tenha sido produzido, né, se ele for produzido de modo mais puro, né, orgânico, etc., então ele tem mais e mais os nutrientes requeridos para os diversos aspectos da construção corpo-mente, né? E aí aquilo que não nos serve são os resíduos expelidos diariamente. E mesmo nas doenças, igualmente, as leis bioquímicas estão envolvidas. Se a febre surge no corpo, eu amaldiçoo o aumento da temperatura, mas ao me lembrar do Senhor, né, de que isso também é uma graça do Senhor para providenciar e fazer existir certas enzimas no corpo, bem como um sistema natural de defesa do organismo que são responsáveis por destruir essas toxinas, enzimas, e elevar a temperatura. Então, tudo está sendo operado por esses princípios, essas leis da natureza que regulam, né? Regulam a temperatura do corpo, regulam todas as nossas funções fisiológicas, né? Então, nós não fazemos nada e a gente lembra, não, se eu estou com febre, Ishvara deve saber, né, o que ele está fazendo. Existe ali um propósito em tudo, né? Naturalmente, as pessoas, né, se tornaram tão distantes da compreensão, né, do que são essas leis, que a pessoa tem uma febrezinha, já toma um analgésico, né, já quer suprimir uma febre, né? E os médicos, né, os médicos holísticos, naturalistas, eles compreendem que tudo isso é um processo de cura, um processo de tentativa de restabelecer o equilíbrio do organismo corpo-mente, né? Então, eu tenho que me lembrar que Deus está a cada momento, a cada respiração, né, que eu desfruto, né? Ele diz, se eu tiver um bloqueio na garganta, por exemplo, né, seria insano e terrível pensar que se pode colocar a escova de mamadeira e limpá-la. Portanto, precisamos dispor de um método engenhoso para limpar a garganta. Então, ele fala da inteligência, né? Se você tem uma coisa que ficou presa na sua garganta, né? Você não precisa se preocupar, arrumar eu não tinha nem lido isso, uma escova para limpar aquelas garrafas ou mamadeira, botar alguma coisa lá embaixo. Não, deixa por conta de Ishvara. O que ele vai fazer? Ele vai provocar uma tosse intensa e você irá expelir aquele elemento, né? Aquele elemento estrangeiro, né? Aquele elemento externo, né? Lembre-se de glorificar o Senhor. Não fique com raiva do Senhor porque Ele está fazendo você tossir, ou está fazendo você ter soluço, ou está fazendo a sua temperatura se elevar, ou está fazendo você vomitar. Tudo isso são as leis que estão ali para, né, buscar o reequilíbrio do nosso organismo físico, né? Físico-energético. E se você não reconhecer e expressar gratidão a essas coisas que você recebe, a tudo isso, você é considerado, segundo as nossas escrituras, de um ladrão, né? Então, é aquilo que a gente diz sempre. O Vedanta é muito radical, é muito forte, né?
Então, nos Vedas mesmo, né? Você vai no Ocidente, vai nessas sociedades modernas, ocidentais, e você começa a dizer, ó, você é um ladrão. Por quê? Porque você nem sequer compreendeu o que existe. Então, o cara vai dar uma risada, vai dizer, não, não, isso não é roubo, né? Roubo é alguma coisa outra, né? Então, olhe para a segunda linha deste verso e diga o que ele diz, né? Pelos Vedas, uma variedade de bênçãos são dadas por Deus, né? Então, Ishvara, através dos Devadatas, né? Através dessas divindades, ele nos propicia uma variedade de bênçãos, né? E as bênçãos principais, né? O mais, né? É Dharma, Dharma Moksha, né? Então, todos esses ganhos, né? Ganho principalmente Dharma Moksha, que passa por Artha e Kama, né? Que são os objetos de segurança, os ganhos por objetos de segurança, de prazeres, de satisfações, de entretenimento, e depois o Dharma e Moksha, né? E aí também as variedades de bênçãos, como a comida que nós temos todo dia, as nossas roupas, as nossas casas, né? Então, o que é tudo isso? É Taidata. E como foi provido por Deus, lembre-se, você deve lembrar-se que estará indiretamente usando as leis da escuta, as leis da visão, etc, etc. O que deve ser feito? Você deve dizer, obrigado, Senhor. Né? Pelo menos deve dar graças ao Senhor. Alguma dúvida? Como a gente faz para viver com esse espírito em sociedades materialistas, em momentos tão difíceis, né, como nós estamos vivendo atualmente, né, e ainda assim mantendo essa espiritualidade, esta visão, né, é um grande desafio, naturalmente, né? Mas o nosso objetivo, né, é o autoconhecimento. E para isso a gente não pode abrir mão do Kama Yoga. Não é assim, Felipe? Tá, não, eu tô aqui. Tem até o Renato aí, ó, nos abençoando com a sua presença. Quem recebe a bênção sou eu, professor. Aí o Swami apresenta aqui um conceito muito bacana. Ele diz assim, se você não compreendeu a graça que existe por tudo, permeando, né, sustentando e nos fornecendo cada momento de nossas experiências humanas, se você não faz uma graça, Senhor, um obrigado, Senhor, você é o quê? É uma pessoa não grata, né? Aí ele vai explorar um pouco o conceito da ingratidão, que a gente já ouviu falar muitas vezes, né? Ah, eu amava tanto aquela pessoa, mas ela foi ingrata, né? Eu lembro que tinha uma música, né, no meu tempo de garoto, mas a sua ingratidão, né? A ingratidão, a famosa ingratidão, né? Então, se você não compreende que você está recebendo tudo do Criador, e se você, sendo tão ignorante do ponto de vista religioso e espiritual, você, naturalmente, você não tem como oferecer a sua gratidão, né? Então, você necessariamente é uma pessoa o quê? Uma pessoa não grata, né? Uma pessoa ingrata. E aí o Swami diz aqui que a ingratidão é a pior fraqueza de um ser humano. Nossa, é muito doido isso, porque a primeira vez que eu ouvi o Swami falando, colocando a ingratidão como a pior fraqueza. Existem fraquezas, né, aos montes, né, na experiência humana, né, defeitos, fraquezas, né, mas ele traz a ingratidão. Então, a ingratidão é apresentada aqui porque, fundamentalmente, né, está na base de tudo. Se você não compreende que existe um Criador e que tudo está sendo dado a você, a nós, de momento a momento, e se você não diz obrigado, Senhor, dentro de você, né, pela oportunidade, então você está com o problema da fraqueza, que é a fraqueza mais primordial, que é a rejeição ou a total ignorância a respeito da presença do Criador
né, nos fornecendo, nos propiciando cada momento de experiência humana, né? Cada momento de oportunidade humana, né? Então, é uma fraqueza primordial, básica, daqueles que não têm a menor compreensão de que existe um Criador, ou até mesmo daqueles que ouviram falar, mas simplesmente se perderam no materialismo absoluto, né? Absoluto. As nossas escrituras dizem que para todos os papas são o quê? São ações que não observaram o Dharma e que produzem resultados adversos, digamos assim, né? Então, os Shastras dizem que para todos os papas existe o quê? Existe uma expiação, né? Que deve ser uma redenção, uma possibilidade, né? De perdão, né? Deve ser expiação. Então, para todos os papas, né? Que são ações indevidas que produzem resultados adversos, né? Existe sempre uma redenção. Você faz alguma coisa para se livrar, para exaurir, para esgotar ou neutralizar aquele papa, né? Mas existe um papa para o qual não existe uma redenção ou expiação, né? Então, existe um determinado papa, e esse papa é o papa da ingratidão. Ele diz que, então, ele coloca a ingratidão no nível tal que o indivíduo ele não tem redenção, não tem nada que ele possa fazer, significando que, para uma pessoa ingrata, não existe a redenção. Aí eles nos dizem aqui que é por isso que até mesmo na cultura ocidental, existe uma compreensão de o que quer que você aceite, você deve agradecer, e o que quer que você devolva, deve ser devolvido também com um agradecimento. Então, a devolução é você aceitou alguma coisa, né? E depois você devolver alguma coisa. Quando você devolve alguma coisa de volta, muitas vezes você não agradece, mas aqui muito provavelmente ele se refere a você, ou alguém emprestou um equipamento, ok? Alguém me emprestou um equipamento, aí quando eu devolvo, eu digo muito obrigado, muito obrigado. Quando eu recebo, né? Não, eu vou precisar dessa câmera, né? Você me empresta, obrigado pela confiança, eu agradeço muito, e quando eu devolvo, a gente diz de novo, muito obrigado, né? Então, o agradecimento ele é embutido na cultura ocidental, né? Então, eu vejo isso muito forte, né? Eu encontrava isso mais forte na Itália, né? Nos Estados Unidos também, thank you, na Itália, grazie, grazie, grazie. No Brasil, um pouco menos, né? No Brasil, as pessoas, muitas vezes, elas não têm, né? Esta sofisticação social, né? De lembrar, de dizer obrigado, 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 né? Tanto, né, eu observo isso. Suponha que você, sem informar uma pessoa, você pega alguma coisa dela, né? Não chamaria isso, chamaria de roubo, né? Você pegou alguma coisa sem pedir, sem agradecer. Suponha que você não tenha dinheiro, que você precise de dinheiro, você toma emprestado, né? Se a pessoa te empresta, você diz obrigado na hora que você recebe o dinheiro e você diz obrigado novamente quando você retorna o dinheiro. Então, ele está querendo contextualizar o fato de que, para pequenas coisas, nós já sabemos que, que do ponto de vista ético, né, moral, a gente precisa saber agradecer, né, quando a gente recebe as coisas, né? E quando a gente devolve, em alguns casos, as coisas, né? Então, se isso no dia a dia, para aquelas pessoas, né, mais bem educadas, digamos assim, né, é uma coisa corriqueira, natural, né? O agradecimento é sempre ali presente, né? Imagine em relação ao Criador, que nos concedeu este nascimento humano e a experiência humana, né? Como uma grande oportunidade, né? Então, este é o ponto aqui, né?
Aí o Swami, ele apresenta aqui um outro exemplo, um exemplo um pouco chocante. Eu já tinha ouvido ele falar disso em outros textos, né, em outras analogias. Ele diz que na Índia, né, existem os templos. Os templos, eles vêm de muitos milênios atrás, foram propriedades, foram terras, né, que foram doadas pelos reis, né, foram anexadas aos templos para que os templos tivessem alguma propriedade que os ajudasse a manter os templos, né? Então essas terras, né, a princípio, elas pertencem aos templos, foram anexadas pelos reis que criaram aqueles templos, né, aquelas igrejas, aqueles templos védicos, hindus, né? Entretanto, ele diz, aquelas terras do templo foram alugadas por algumas pessoas ao longo do tempo. Ele diz assim, a gente não está usando essas terras, né? Então a gente aluga essas terras para gerar entradas, né? Então, eles tiveram que definir um preço de um aluguel por aquelas terras, muitas delas enormes, em torno desses templos, né? Mas, na hora de definir, eles definiram um valor irrisório, insignificante, era centavo de rúpia por metro quadrado. Né? Então, eles já abusaram, né? Contratando um aluguel de terras a um preço mínimo, né? Então, já é uma forma de roubo, né? de abuso, né? É como se já estivessem roubando as terras que pertencem ao templo, pertencem a Ishwara, pertencem ao Senhor. Né? Mas ele diz, as pessoas, nos dias de hoje, até mesmo na Índia, né, se tornaram tão insensíveis, tão grosseiras, tão criminosas, né? Acrescido do fato de que todas não são analfabetas, ao contrário, muitas delas são muito bem educadas, com diplomas superiores, né? Mas elas ainda assim estão usurpando as terras do templo, as terras que deveriam estar lá, né? De propriedade do templo, e o templo é um símbolo do Senhor, né? E essas pessoas alugam por uma quantidade, né? Elas pegam essas terras por uma quantidade irrisória, por exemplo, 1 rúpia por metro quadrado. E aí ele diz que o que é mais absurdo de tudo isso é que ele ficou sabendo que até mesmo este aluguel irrisório de 1 rúpia por metro quadrado não estão sendo pagos já há muitas décadas. Né? Ele disse que quando ele soube disso, ele ficou chocado, muito decepcionado, né? Não sei se decepcionado é a palavra justa, né? Mas é um atestado, uma contestação, né? Do nível, né? Do nível dos seres humanos, né? Neste período de Kali Yuga, né? Então, é uma coisa, uma notícia dolorosa, segundo ele, né? Então, você pode imaginar até onde a mente humana pode cair, pode declinar, né? Esse ponto de explorar as terras do Lord Ishwara, né? E nem pagar aquele mínimo valor. Aí ele diz, para você ser um criminoso, não é necessário que você mate uma pessoa ou que você roube, né, os bens de uma outra pessoa. Basta que você esteja usando indevidamente a terra do templo ou qualquer outra terra, ou até mesmo quando se aluga uma casa, né? Se você lá utiliza indevidamente, né? Você também está sendo um criminoso. Né? Aí ele fala de um outro exemplo, né? Que o Dayananda Swamiji, ele citava em alguns livros, né? Algumas das suas falas, né? Que na Índia as pessoas tinham o hábito de alugar casa e depois ninguém tirava elas de dentro daquela casa. Né? No Brasil era assim no passado, né? Nos dias de hoje eu não sei, mas o meu irmão já teve esse problema no passado. Então as pessoas alugam uma casa e depois se recusam de desocupá-la. Então isso é um crime. Krishna afirma que todas essas pessoas são ingratas, elas recebem alguma coisa, né? Elas param de pagar aluguel e depois não querem nem mesmo devolver uma casa sem pagar aluguel, dizendo obrigado pela oportunidade. São absolutamente ladras, né? São pessoas ladras, né?
Se não houver reciprocidade entre o toma lá, dá cá, ou dá cá, toma lá, se você desfruta dos benefícios do mundo sem, né, agradecer, então a gente precisa, né, compreender que essa atitude de gratidão é indispensável no processo de purificação e elevação, né, do intelecto humano, né? Bhagwan não quer dinheiro nosso, né? O Bhagwan quer apenas que você faça uma reverência por tudo aquilo que ele nos dá. Ele fica feliz ao ver que nós compreendemos que tudo vem dele, não porque ele tem um ego vaidoso, mas simplesmente porque ele sabe que os seus devotos, os seus jivas estão crescendo pelo simples fato de compreenderem que existe um Criador, e este Criador os concedeu tudo, né? Ó Senhor, só por você eu tenho esta comida, né? E quando a comida é mantida na frente do Senhor, não é para oferecê-la, é um reconhecimento. Então, existem esses pujas na Índia, né? Que as pessoas fazem a comida todo dia, aí pegam um pouco e colocam no altar como simbolicamente oferecendo ao Devadatta deles, né? A uma dessas divindades. Naturalmente, a divindade não irá comer, né? Ele não pode, né? Ele não irá nem aceitá-la, nem rejeitá-la, né? Você coloca uma porçãozinha mínima, é um símbolo, né? Mas existe muito mais a respeito disso em algumas outras rituais e cerimônias, né? Que é aquele de você consagrar o alimento antes de você ingeri-lo, né? Quando você consagra um alimento antes de ingerir, através de uma prece, né? Você está oferecendo ao Senhor, dizendo, tudo isso é seu, tudo isso foi produzido por você, cozido por você, obrigado por tudo isso. Então, esse alimento foi consagrado pelo Senhor, e aí, quando ele é ingerido, né? Ele tem um impacto muito mais positivo, né, nos três corpos, porque ele foi o quê? Ele foi consagrado pelo Senhor. Então, isso a gente vê em alguns rituais, né? E a gente vê também em algumas interações, né, entre os gurus, os mahatmas, né, no qual o indivíduo ele simplesmente ele oferece a comida ao guru, e o guru simplesmente consagra ou abençoa, né, a comida. Aí o indivíduo ele pode comer a comida, porque ela já não é simplesmente comida, ela se tornou o quê? Se tornou prasada, né? Ela foi abençoada por Deus, né, representado pelo Guruji, né? É por isso que dizemos, em nossa cultura, que cada momento de nossa vida é uma oportunidade de reverência, né? É uma oportunidade de agradecimento. Essa é a visão, né, védica, vedântica, que às vezes, né, me dá vontade de fazer as malas e terminar minha vida na Índia, porque isso você percebe no ar lá, entendeu? É muito fácil você permanecer imerso, né, nesta visão, neste estilo de vida, né, no qual a vida é uma reverência, porque Deus aparece manifesto no ar, em tudo. Tá? As experiências que eu tive lá no sul da Índia, né, nas minhas últimas viagens, foram comprovações disso, né, que uma coisa, a religiosidade, né, a devoção, Deus, né, Ishvara ali, é tangível, né, é tangível. Todo lugar que você vira, você vê alguma coisa que é um ato de reconhecimento e reverência e agradecimento a Deus, no meio da rua, em qualquer instante, entendeu? As pessoas estão fazendo essas coisas, você tem que compreender o porquê daqueles rituais minúsculos, entendeu? É sempre uma reverência a Deus. Esta é uma das singularidades do hinduísmo e de outras religiões,
elas dividem a vida em dois aspectos, a vida secular, né, e a vida sagrada, né? Então, a vida prática, a vida espiritual. A ida ao escritório, por exemplo, e todos os outros afazeres diários são considerados como a vida secular. E a ida ao templo, ou à igreja, ou à mesquita, são consideradas a vida espiritual, sagrada, né? Entretanto, em nossa cultura vedântica, né, seria melhor substituir ou colocar do lado, entre aspas, vedântica. Entretanto, em nossa cultura vedântica, né, que é o Karma Yoga vedantino, né, em nossa cultura vedântica não existe divisão entre o mundano e o sagrado, né? Por quê? Porque toda ação é uma ação sagrada, porque ela é permeada por esse espírito, né, de reverência, de gratidão, né? Então, esta é a responsabilidade nossa como Karma Yogis vedantinos, né? É de viver a vida, né, deste ângulo, né, desta perspectiva de visão, de compreensão, né? Todo motorista de carro ou motorista de ônibus, antes de ligar seu carro, ele faz uma reverência, né, ao carro, ao caminhão, ao ônibus. Antes de iniciar uma fábrica, eles fazem também cerimônias, eles quebram coco, né? Antes de construir um edifício, né, eles fazem um outro ritual, né, agradecendo e pedindo proteção ao Lorde, né? Deste modo, toda a vida é apenas uma reverência, né? Um agradecimento, né? O tempo todo, né? Dentro do contexto deste relacionamento entre a criatura e o Criador. E uma vida não reverencial é karma, e a vida reverencial é o que nós chamamos o Karma Yoga, né? E entre eles, né? Eu lembrei aqui também, lá na Índia, as pessoas paravam de vez em quando para pegar alguma coisa, eles botam as flores nos caminhões deles, né? Faz todos aqueles rituais, acende um incenso, né? Agradece, aí vai pegar a estrada, então tudo bem, eu preciso de proteção. Eles pegavam, compravam os limões ali, junto com flores e incensos e outras, e botavam os limões debaixo do pneu. Aí, quando ele liga o carro, liga o caminhão ou o ônibus, e aí ele parte, ou o carro ele explode aqueles limõezinhos que eram debaixo do carro. Eu olhava para aquilo e dizia assim, nossa, que loucura, que desperdício, por quê, por quê, por quê? Aí depois alguém me explicou o simbolismo daquele ritual, eu não me recordo agora, mas tudo isso é um modo de dizer, agora eu vou pegar a estrada, eu preciso de proteção, eu sou um bom motorista, né? Eu não bebo bebidas alcoólicas, né? Eu dormi bem, mas ainda assim, né, existe uma infinidade de outros fatores na estrada que podem causar um acidente sério, né? Então, tudo eles consideram Ishvara e pedem também proteção a Ishvara, né? Então, esta vida, este relacionamento, né, com Ishvara é uma vida reverencial que é denominada o Karma Yoga. O verso 13, aqueles nobres que participam das obras sagradas do Yajnas são libertos de todos os pecados, são purificados, né? Mas aqueles pecadores que cozinham para o seu próprio bem, eles ficam presos no pecado, né? Então, eles não se purificam, né? Então, os nobres que participam das obras sagradas do Yajnas, né? Aqui, no comentário dele, ele vai ilustrar isso dentro do contexto védico e o simbolismo por trás de... a gente vai ver aqui na frente, tá? Então, agora Krishna está esclarecendo o Karma Yoga de um terceiro ângulo. Nós vimos os dois primeiros ângulos, né? Que é o ângulo no momento em que você recebe, né,
recebe ou pratica ou vive esse espírito do Karma Yoga movido por medo, né? O medo e do mandamento, né? O mandamento e o medo, e o outro é através da adoração, do amor, da gratidão. Então, são duas atitudes que o Karma Yoga pode ter, né? A nível mais elementar, mais rudimentar, ele é movido por medo, e no nível mais avançado, ele é movido pela devoção, pelo amor, pela adoração, né? Então, ele apresenta aqui um terceiro ângulo. O que é o Karma Yoga, né? Como a gente sabe, neste verso, Krishna apresenta o Karma Yoga, dá um outro ponto de vista, dá um ponto de vista do melhor purificador da mente, o maior, o mais natural purificador do intelecto, como diversas vezes vocês já me ouviram dizer, né? Que entre os purificadores, o Karma Yoga é o mais natural. E é natural no sentido de que você não precisa abandonar os seus papéis sociais, a sua vida. Você simplesmente integra uma certa visão do Criador, desenvolve uma certa atitude e, naturalmente, né, o Karma Yoga irá refinar, purificar a mente do indivíduo, né? O indivíduo se torna purificado espiritualmente, né? Então, este é o ângulo deste verso, porque ele fala aqueles nobres, né? Então, já coloca o indivíduo como um indivíduo raro, né? Nobre, né? Eles participam das sobras sagradas, né? Então, eles dão muito mais e extraem muito menos, né? Então, eles participam dando e retirando, né? Extraindo o mínimo possível. E quando eles recebem o que eles recebem de modo já consagrado, eles recebem como com o espírito do yajanas, né? Que são oferendas sagradas do Lorde para aqueles, né? Aqueles indivíduos, né? Genuinamente humildes, que dão tanto, né? Com um espírito tanto de doação, né? E que recebem como prasada tudo, né? Então, esses são aqueles libertos dos pecados, né? Mas aqueles materialistas, né, que só pensam em cozinhar para si, né? Eles só pensam em si próprios, né? Eles não se purificam dos pecados, porque pecado é ignorância, né, minha gente? É aquela ignorância fundamental, cósmica, né, embutida nessa criação, todos nós nascemos vítimas desse pecado original, que é a ignorância a respeito de Deus, primeiro, e de Brahman, segundo, né? Então, agora Krishna está esclarecendo este terceiro ângulo, né? O Karma Yoga, como purificador da mente, é aquele que pode ser apreciado somente quando você é um buscador de moksha. Olha que bacana, tá? Então, o processo de purificação da mente, né? Ele só pode realmente ser apreciado, né, por aqueles indivíduos, né, que já deixaram de ser meramente pessoas religiosas para se tornarem pessoas religiosas espirituais buscadoras do autoconhecimento e moksha, né? Então, essa é uma distinção importantíssima, porque o indivíduo ele pode ser uma pessoa religiosa, um praticante do Karma Yoga, né? Observação do Dharma, né? Colocação das ações em harmonia com o campo, né? E ainda assim, né? Vivendo naquele contexto, né? Dedicando suas ações ao seu Devadatta, você obtém o benefício de algumas facilitações que o Lorde oferece aos seus devotos, né? Mas se o devoto quer somente ganhos mundanos, materiais, né, ele jamais vai obter esta purificação espiritual, essa purificação da mente. Por quê? Porque não é o objetivo do indivíduo. O Karma Yoga ele pode estar inteiramente focado no ganho mundano material, e se ele quer o ganho puramente mundano e material, né, ele vai receber o seu ganho, mas não necessariamente ele vai obter esta purificação espiritual, mental, intelectual, porque requer um indivíduo que compreenda que o seu objetivo é Dharma Moksha, né?
É o autoconhecimento e moksha. E aí, somente então, ele assimila os conhecimentos do Karma Yoga, né? E as suas elas irão gradualmente, né, produzir essa fragrância, esta espírito, né, essa atitude de receber tudo como prasada. E qual é a diferença? Porque no estágio mais elementar, mais básico, o indivíduo ele só recebe como prasada quando os resultados são favoráveis. O devoto, quando os resultados não são favoráveis, ele vai vai chorar, vai se lamentar e vai reclamar e vai pedir ao Ishwara, olha, eu estou fazendo isso, eu quero o meu resultado, não esqueça de mim e dos meus filhos, não esqueça de mim e dos meus filhos, né? Porque ele quer um ganho material, um ganho mundano, né? Então, o indivíduo que ele se tornou um Karma Yoga Vedantino, ele já não se preocupa com os resultados mundanos, ele quer o quê? A purificação mental, emocional, espiritual, né? Então, ele vai receber o quê? Os resultados favoráveis e os resultados desfavoráveis com o mesmo espírito de recebimento. Isto é prasada do Senhor, né? Vocês compreendem a distinção? Por isso que ele coloca aqui que o Karma Yoga, né, como purificador, aquilo que refina a mente do indivíduo e purifica, ele só pode ser realmente desfrutado e apreciado por aqueles que buscam o autoconhecimento e moksha. Se você não busca autoconhecimento e moksha, você busca o quê? Você busca ganhos mundanos. Busca ser favorecido pelo Ishvara, pelo Lorde, né? Então, você não vai obter o que? A mente purificada, que é indispensável para moksha, né? Para o autoconhecimento e moksha, né? O Ishvara sempre nos concede aquilo que a gente busca, né? Você não pode buscar uma coisa, buscar umas coisas, aí Ishvara te concede uma coisa absolutamente oposta, né? A menos se isso ocorrer, porque você, num passado inconsciente, que você não lembra, você buscava também aquilo, e agora aquela frutificação se manifestou, né? Este ângulo do Karma Yoga pode ser apenas apreciado, desfrutado por aqueles que buscam moksha. Mas como assim? Quando eu busco moksha, eu sei que há apenas um meio de alcançá-lo. Isso significa conhecimento, jnana. Se eu busco moksha, existe somente um meio. O meio não é um ritual, uma ação física ou mental. O meio é moksha, o meio é knowledge, jnana, né? Quando eu busco moksha, eu sei que só existe um meio para alcançá-lo, e este meio é knowledge, conhecimento espiritual, que significa sabedoria espiritual, né? Ou Atma Jnana. Sem Atma Jnana, nunca se pode alcançar moksha, né? Então, quando nós dizemos aqui que a sabedoria espiritual, conhecimento espiritual, né, é indispensável para o autoconhecimento e moksha, significa que este conhecimento, essa sabedoria espiritual, ela não é somente uma sabedoria a respeito de Satya, ela é uma sabedoria completa, como muitas vezes nós colocamos, é uma sabedoria que abrange Mithya e Satya, né? Existem esses gurus por aí que se dizem, né, conhecedores de sua real natureza como Satya, mas muitas vezes eles não têm esta visão do Karma Yoga, eles não têm uma integração, né, do Criador em suas vidas, né, e eles ficam carentes dessas qualificações que permitem ao indivíduo ter a sabedoria completa espiritual que engloba também, né, Ishvara e Jagata, né, Ishvara, Shiva, Jagata, né? Então, eu quero crescer, porque sem o crescimento, sem o desenvolvimento, eu não posso obter moksha, e o modo de crescer é o quê? É dentro do dia a dia da minha vida, da minha interação com o campo
em Mitya é que eu vou desenvolver essas qualificações na medida que eu observo o Criador, compreendo o Criador, aprecio o Criador, sou grato ao Criador, e neste processo eu vou obtendo este desenvolvimento, esta purificação, este refinamento intelectual, mental, né? Por quê? Porque eu estou dedicando, eu estou oferecendo, eu não estou preocupado com os resultados, eu não me importo com os ganhos mundanos, eu me importo simplesmente de servir, servir como ações, né, representativas da minha gratidão pelo Criador, por ter nos oferecido esta oportunidade, né? Então, não tem modo, a gente não consegue desenvolver esta purificação espiritual, que é o propósito do Karma Yoga, esta purificação espiritual, que é o propósito do Karma Yoga, sem integrarmos Ishvara, o Criador, no âmbito, né, na equação de nossas vidas. As escrituras indicam que, embora apenas Atmayana possa libertá-lo, o Atmayana só pode ocorrer quando a mente está purificada, né? Não tem jeito. Nós sabemos disso, né? Se as nossas qualificações não estiverem muito bem consolidadas, né, presentes, né, o Atmayana, que é o autoconhecimento, ele não ocorre, né? A autoinvestigação, o estudo, né, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, irão produzir mais e mais purificação, mas até que essas purificações estejam muito bem desenvolvidas, né, estabelecidas, né, o Atmayana não ocorre. Sem essa pureza mental, o Atmayana não é possível. Por isso, em um templo, antes de instalar o Senhor, há tantos rituais purificando o local. Ok, num templo, quando eles constroem um templo, antes deles trazerem, né, estabelecerem, ou consolidarem, ou consagrarem um símbolo do Senhor naquele templo, né, muitos rituais são feitos para purificar o local do ponto de vista energético, digamos assim. Fisicamente, eles fazem um monte de coisas para purificar o ambiente, de modo que o símbolo do Senhor possa ser colocado ali. Da mesma forma, quando eu quero estudar os Vedas, esta literatura sagrada, eu devo manter os Vedas em minha mente. E isso não pode ser feito a menos que a minha mente esteja purificada, né? Então, uma das dificuldades nossas, né, é aquela de cultivar, né, estabelecer e manter uma mente pura, uma mente satírica, né, uma mente contemplativa, né? E essa mente contemplativa, ela precisa contemplar em quê? Ela precisa contemplar nesses ensinamentos védicos, vedânticos, né, essas literaturas sagradas, que revelam para o indivíduo, né, a presença de um Criador e a presença de Brahman, que é a mesma essência minha e a mesma essência do Criador, né? Então, esses ensinamentos, né, eles precisam permanecer vivos em nossas mentes, como eu digo muito frequentemente. E para que isso ocorra, a mente precisa estar relativamente bem purificada. Senão, ela estará contaminada por uma infinidade de outros pensamentos extrovertidos, ao invés de contemplativos. Esta visão de Ishvara, ela se perde, a gente vê um mundo dos objetos e aquela ignorância fundamental, que é os objetos são reais e são aqui para produzir a minha felicidade, a atribuição de realidade a essa dualidade, ela simplesmente é um show que não para, ela fica o tempo todo ali, né, passando. Por quê? Porque a mente não desenvolveu as qualificações, a purificação necessária para que esses ensinamentos sejam mantidos, né, constantemente ou frequentemente na minha mente, né? E é por isso que antes de iniciarmos uma classe de Vedanta, nós fazemos alguns rituais, né? O que é uma cerimônia ou um ritual antes de iniciarmos
uma classe de Vedanta. É o ato de ir limpando o meu corpo, limpando a minha mente, a fim de estabelecer, né, os ensinamentos, de absorver e assimilar todas as declarações finais do Vedanta. Sem a purificação, sem eu recitar, né, recitar os mantras Veda, né, em vez de me purificar com Veda, eu irei poluir os Vedas, né? Bacana essa passagem. Ele diz, se eu não estiver purificado, se eu começo a fazer os meus pujas, né, recitando os mantras dos Vedas e do Vedanta, né, ao invés de eu me purificar através desses mantras, né, eu estarei os poluindo, né? Então, essa ideia de poluir os Vedas é uma ideia que precisa ser compreendida, né? Não é que literalmente os Vedas não conseguem ser poluídos, principalmente porque existem aqueles que protegem os Vedas, né? Como disse uma vez um Swami, né? Os Vedas e o Vedanta me pegou pela mão, me tomou pela mão e me protegeu durante todo o meu percurso até que eu pudesse ser livre do samsara. Agora é a minha obrigação, né, observar os Vedas e protegê-los de poluentes externos. Quais são esses poluentes externos? Fundamentalmente são pessoas que querem, pessoas extremamente materialistas, são filosofias materialistas que constantemente querem destruir o valor desses ensinamentos, né, dessas revelações sagradas, né? Então, se eu sou uma pessoa que não tem as qualificações, eu estaria, entre aspas, jogando as minhas impurezas no Veda, poluindo o Veda, em vez do Veda me despoluir. É por isso que se diz que o Pranayama é importante para o canto védico. Muitos perguntam quem pode cantar os Vedas, né? Então, o indivíduo ele deveria ser preparado, purificado para cantar os Vedas. Ok. Portanto, em nossa cultura, para qualquer coisa que você faça, você precisa se purificar antes, né? Mesmo que queiram pintar a parede, o que eles fazem primeiro? Primeiro, nós usamos uma lixa para remover a pintura anterior, né, as impurezas, as sujeiras, os desníveis. Somente depois nós pintamos a nossa parede. Da mesma forma, o Atmayana, o autoconhecimento, só pode realmente ser assimilado se a mente estiver isenta de algumas daquelas energias, digamos assim, que definem, né, o que nós chamamos de samsara, né? Então, o Atmayana, ele só se estabelece na mente se essa estiver relativamente livre, né? De quê? De desejos compulsivos, de apegos que são derivados de desejos, né? Aversões, de vesha, kama, desejos, krodha, raiva, lobha, ganância, moha, ilusão, nadaha, arrogância, matsaryaha, ciúmes e competitividade. Então, existe uma infinidade de emoções, energias, sentimentos humanos que são ditos negativos porque eles são perturbadores mentais. Então, para purificar a mente de todas essas energias, né, todas essas emoções, né, violentas que perturbam, né, e comprometem a nossa pureza mental, a nossa discriminação e discernimento, o nosso equilíbrio emocional, para que a gente seja purificado por tudo isso, a gente precisa, né, de uma lixa, digamos assim, especial, né? A gente não pode usar uma lixa como as lixas usadas, né, para as superfícies sólidas, né? Então, existem lixas que são algumas canções, alguns mantras, alguns chantes, né? Alguns rituais, né? Alguns bhajans, kirtans, que elas popularmente, elas vão, né, muito facilmente, né, preparando a mente, né? Não sei se vocês tiveram experiências com esse tipo de lixa, né?
eu tive algumas, elas têm um potencial enorme, né, de realmente produzir Sattva Guna, né? Você participando, né, de bhajans, kirtans, você naquele ambiente, a mente vai se desenvolvendo sempre mais pureza, né, clareza e etc., né? Na verdade, nós possuímos uma lixa especial, e a nossa lixa é chamada de Karma Yoga, né? Então, qual é a diferença de utilizar essas outras preparações, né? Eu passei por muitas dessas experiências de ambientes nos quais o Sattva Guna, uma mente satívica, era produzida através de uma energia do Satsanga, ou de uma energia devocional de Bhaktas, né? Fazendo bhajans, kirtans. Então, tudo isso cria um ambiente, né, satívico que é como se fosse uma lixa que está sutilizando, né, purificando as nossas mentes, né? Mas no caso nosso, no caso do Vedanta, a nossa lixa é uma lixa diferente. A nossa lixa é chamada o Karma Yoga, né? É aquele grande purificador natural. E no outro nível, a outra lixa é o Jnana Yoga, que é dito, muitas passagens, é dito ser o maior purificador da mente, uma vez que a mente tenha sido purificada até um certo nível, né? Então, a nossa lixa especial é chamada de Karma Yoga, e qual é a lixa e as lixas do tipo, né, de bhajans, kirtans, ou satsanga, o sangha. Sangha significa, né, uma comunidade, um grupo de pessoas, né, em torno ao mesmo valor, né, e neste caso é Sattva Guna, né, e você simplesmente, em nenhuma dessas atividades, sejam, né, pujas físicos, verbais, ou simplesmente a presença de um ambiente, né, satívico, né, nenhum desses aborda a problemática fundamental de uma mente perturbada. E o Karma Yoga lá aborda. Karma Yoga é conhecimento, né, conhecimento a respeito de Jiva e Ishvara, né, e as leis que regem o campo, né, e que vai gradualmente desenvolvendo aquele espírito, aquela fragrância, né, de devoção, né, na ação. Então, o Karma Yoga é um grande purificador natural, né? Por quê? E ele é eficaz por quê? Porque a purificação que ele produz não é uma purificação que se perde uma vez você interrompa aquilo que você estava fazendo. No caso de bhajans ou kirtans, né? Eu me lembro de estar em ambientes assim, que minha mente ficava num estado tal que eu não queria jamais sair daquele ambiente, mas depois de um tempo acabava a sessão de kirtan ou de bhajan, né? Ou acabava o satsang. Então, eu desfrutava de uma condição, né, contemplativa, satívica, né, de qualificações, né, positivas, mas ainda assim eu estava dependendo de quê? De um fator externo, que era o meu meio ambiente, que eram as atividades feitas ali. No Karma Yoga, nós estamos com nós mesmos, né? A lixa, o que é a lixa? É o conhecimento, a compreensão desse relacionamento Jiva, Ishvara, Jagat, né? E a lixa também é a fragrância, né, decorrente, derivada da compreensão desse relacionamento Jiva, Ishvara, Jagat, que é essa atitude, né, de ver a beleza da criação, né, que produz essa gratidão, né? Então, esta é a nossa lixa. É uma lixa que aborda a causa fundamental do problema, que é o quê? Total ignorância espiritual, né? Então, nós nos tornamos autocontidos, autodependentes, sem depender de músicos, de instrumentos, de ações verbais ou físicas, e muito menos de uma sangha ou de um guru que possa, juntamente com o grupo, propiciar uma atmosfera mais satívica. Assim, um buscador genuíno que esteja interessado nesta purificação interior não se preocupa com a prosperidade material. O Karma Yoga poderá ou não poderá trazer prosperidade material. O Karma Yoga poderá ocorrer
que as pessoas possam ridicularizá-lo por ser uma pessoa religiosa e espiritual, dizendo que você é uma pessoa tola por estar seguindo esses valores éticos, morais, por seguir, né, por desenvolver esses sentimentos de devoção à vida e ao Criador, eles zoarão de você, né? Elas podem até apreciar o modo de vida Karma Yoga, podem dizer que os seguidores são simplórios, mas podem dizer que os seguidores são simplórios, podem dizer que perdem toda a prosperidade mundana ao preferirem seguir valores ético-morais e não se corromperem, sugerindo a eles que nunca se ganha dinheiro seguindo valores éticos morais. O mundo inteiro poderá considerá-los adeptos religiosos e espirituais do Vedanta como pessoas fracassadas, já que a definição mundial, universal de sucesso é prosperidade material. Né? Então, este é o conceito geral, né? Que me faz recordar ainda mais uma vez um momento no qual, né, uma pessoa da minha família disse para mim, na frente do meu filho, que eu era o meu maior inimigo. Né? Por quê? Porque eu não estava presente, eu estava no Skype, muitos anos atrás. Meu filho estava presente, e por causa de um pouco mais de cerveja do lado de lá, né, o cara disse isso, que eu sou o meu maior inimigo, porque eu me saboto, eu sou aquele o responsável pelo meu fracasso. O meu fracasso é devido ao quê? O fato de eu ter abandonado a profissão, de ter começado as coisas e abandonado, porque eu estava sempre sob a influência desta vassana espiritual. Né? Então, eu nunca me esqueço disso, os caras tirando onda lá na frente do meu filho, dizendo que eu era o meu maior inimigo, porque eu era um fracasso. Eu não fiquei rico. O mundo considera o sucesso como prosperidade material, mas ao se levar em conta que o Karma Yoga não considera prosperidade material como sucesso, embora não seja contra, não o rejeite, não o condene, aceitando que ele poderá ou não ocorrer, pois o seu foco primordial está posto neste processo de elevação espiritual ou de purificação da mente. Né? Então, esse é um ponto que agora o Swamiji está apresentando mais, né, na real. Antes ele colocava que o Karma Yoga é aquele que desfruta de ambos, a prosperidade material e a prosperidade espiritual. Agora ele está dizendo que o Karma Yoga não dá muita consideração à prosperidade material como sucesso. E por quê? Porque o Karma Yoga compreendeu que a prosperidade, o ganho material, realmente não resolve a problemática humana. Né? A problemática humana ela não é resolvida com propriedades e carros e status, posição social. Nada disso resolve a condição humana. Né? A condição humana só é resolvida se a mente estiver muito bem resolvida. Né? E uma mente resolvida é uma mente satívica, uma mente em paz, né? Uma mente contemplativa. Né? Isso passa, o desenvolvimento desta mente pacífica passa pela prática e o exercício e o desenvolvimento do espírito do Karma Yoga. Ok. Deste modo, a prosperidade material é secundário para o Karma Yoga. Mas o resultado principal é o quê? A purificação, a elevação espiritual, realização e libertação, realização do desenvolvimento de purificação e o autoconhecimento que liberta o indivíduo desta ignorância cósmica, né? Qual é a ignorância cósmica aqui? A ignorância é a crença de que o mundo é real e que ele realmente pode me resolver, né? Essa é a ignorância cósmica, né? Então, o indivíduo está livre disso. Ele sabe que o mundo é simplesmente, ele possui determinados valores utilitários, né, ordem aparente,
mas a felicidade depende muito mais da minha qualidade mental, da minha atitude emocional, e so on. Se você dedica a sua vida ao Senhor, ao Criador, e se você considera a prosperidade material como secundária, subserviente ao seu crescimento espiritual, então seu Karma Yoga o levará a esta pureza mental. E esta pureza mental promoverá Mukti Sadhakam. Mukti Sadhakam, a libertação e a liberação. Portanto, o terceiro ângulo do Karma Yoga é este processo de purificação interior, purificação da mente, ou elevação espiritual. É por isso que dizemos que não existe falha, não existe fracasso no Karma Yoga, conforme já vimos no segundo capítulo, né? Então, nós dizemos que não existe nada que seja desperdiçado no caso de ações do Karma Yoga, né? O Karma Yoga do Vedanta, o Karma Yoga busca esta purificação interior, esta força e equilíbrio interior. Nenhuma ação é desperdiçada, né? Mas se eu tenho ações voltadas, né, cujo objetivo, né, estão voltados para ganhos mundanos materiais, né, eu posso iniciar determinadas ações e, de repente, né, digamos assim, eu começo uma empresa, né, como eu comecei uma empresa nos Estados Unidos, aí eu fui indo, né, eu coloquei tanto, né, mas no final eu descobri que eu não tinha capital, eu estava descapitalizado para ter sucesso, né? Então, o que aconteceu? Tudo aquilo que eu fiz, do ponto de vista de manifestação ou frutificação material, foi perdido. Por quê? Porque eu não concluí um processo. Eu estava descapitalizado, por exemplo, né? Então, foi perdido. Mas se eu tivesse feito tudo aquilo com o espírito de Karma Yoga, todas as minhas ações, por 3 anos, tentando levantar aquela empresa, né? Se eu tivesse feito com o espírito, com a compreensão, com a visão do Karma Yoga, tudo aquilo que eu tivesse feito não tinha sido desperdiçado. Porque se o ganho realmente, né, primordial, né, o objetivo é o ganho desta força interior, deste equilíbrio, desta purificação interior, você obtém este ganho independentemente do sucesso ou do fracasso ao nível material. Você compreende, Felipe? Show. Por isso, nós dizemos que as ações de um Karma Yoga jamais são desperdiçadas, mas as ações dos samsaris, ou as ações dos Karma Yogas que buscam o ganho meramente mundano, material, algumas delas têm sucesso e algumas dessas ações são fracassos, né? O fracasso é considerado somente quando, em vista de uma realização material. Se a purificação interior for o meu objetivo, o fracasso é impossível, desde que as minhas ações sejam as ações, né, dentro do âmbito do conhecimento e da atitude do Karma Yoga, né, como proposto, apresentado pelo Vedanta. Digamos que você começou um negócio e obteve lucro, e ao conseguir lucro, você tem sucesso. Lucrar é dito ter sucesso. Mas se você, por exemplo, em vez de ter sucesso, você teve prejuízo e falisse, né, você teria uma perda, você seria considerado um fracasso. Entretanto, sob o ponto de vista do Karma Yoga, a purificação interior poderá ocorrer quer você tenha lucro ou quer você perda, né? Perca todo o seu negócio. Krishna afirma que aquelas pessoas que convertem sua vida em adoração recebem a consequência como Ishvara Prasada, né? Então, nós agimos com uma determinada atitude, recebemos os resultados como prasada, agimos com espírito, né, de servidão e adoração, né,
e recebemos aquilo com espírito de gratidão, de agradecimento. Se alguns seres humanos, ao se alimentar, deixam algo em seu prato por saber que é preciso oferecer algo ao Senhor, esta sobra se chamará Yakyo. E se depois de oferecer ao Senhor ou oferecer ao Mahatma, alguém a pegar de volta este resto de comida, já não será realmente um resto de comida, né? Será um prasada. Os que recebem todos os karmas palas, como yajna, shistan, como prasada, e comem esses resultados como prasada, estarão desfrutando e não mais só comendo ou experimentando, né? Estarão recebendo os frutos, né, espirituais, mentais, né, do Karma Yoga. E qual é o benefício, qual é o ganho de que se livra, né, de todos os papas e se tornará livre, né, de todos os papas. Então, é de que ficará livre de todos os papas, se tornará livre de todos os papas, né? Muito interessante. O verso aqui aponta exatamente para isso, né? Aqueles nobres karma-yogis que participam na vida, né? Se contentando simplesmente com o mínimo que lhes seja dado, esse mínimo será consagrado pela sua atitude e retornará para ele como um purificador monstruoso que irá, né, desenvolver ou elevá-lo espiritualmente, enquanto que aqueles mesquinhos pecadores materialistas que pensam só em eu e meu, jamais se livrarão deste pecado original, que é esta ignorância, esse materialismo, né, essa crença de que não existe o Criador, existe somente a criação e a criatura. Ok, vamos parar aqui. Felipe, você queria dizer alguma coisa? Muito rapidamente, se for relevante. Não, era sobre, inclusive no livro do James, o senhor fala direto, né, sobre as questões dos mestres aí. Eu queria saber a diferença entre as ideias do Neo-Advaita, né, que o James critica bastante, e do Advaita genuíno. Ok, então, se amanhã você estiver na aula, me lembra que eu talvez possa responder, falar, porque isso aí é uma questão vaga, não really relevante a esse tema, né? Mas um outro momento, que daqui a pouco eu tenho que preparar o almoço, algumas pessoas vêm me visitar hoje, Sim, não, tudo bem, seria uma resposta mais prolongada, ok? Não, certinho. Alguém mais? Professor, eu tenho 2 questões, mas posso deixar para amanhã também ou posso te mandar no particular? Não, diga rapidamente, só para me saber, aí eu te digo se eu respondo agora ou amanhã. Se eu estou entendendo bem, o Karma Yoga, segundo o Vedanta, é você fazer as intenções de boas ações visando o benefício do campo, não o benefício seu pessoal. É isso, né? Esse é um dos aspectos, né, de ações satívicas, né? Mesmo que meu ego esteja disfarçado, agindo por trás, ainda eu tô atuando. Não, as intenções são mais potentes do que as ações. Se a intenção for vaidade espiritual, entendeu? Aí os frutos não são realmente os desejados. Perfeito, obrigado. Ok. Amanhã a gente pode falar mais sobre isso no início da aula para vocês dois, tá? Ok, muito obrigado, professor. Desculpa o atraso no início aí. Namastê, obrigado mesmo. Namastê. Como é que a gente começa aqui, Marcelo? Om Purnamada. Om Purnamada. Purnamidam. Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya.
Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado a todos vocês, obrigado, Lord. Até amanhã, Ishvara permitindo. Namastê.